Você está por conta própria. Se o seu filho não sobreviver, isso não é problema nosso. Essas foram as palavras frias que meu pai jogou contra mim enquanto eu chorava no chão da sala deles. Eu estava de joelhos, implorando para que meus pais devolvessem os US$ 100.000 que eles haviam retirado das minhas economias mais de um ano antes. Eu precisava desesperadamente daquele dinheiro de volta para pagar o transplante de medula óssea que poderia salvar a vida do meu filho. O prazo estava acabando e eu não tinha mais a quem recorrer. Sem demonstrar o menor sinal de culpa, minha mãe apenas me encarou e disse com toda a frieza: considere esse dinheiro como pagamento por tudo que gastamos criando você. Meu nome é Cara, tenho 31 anos e sou mãe viúva. Naquele instante, vendo as duas pessoas que me deram a vida tratarem a sobrevivência do meu filho como algo sem importância, algo dentro de mim simplesmente se quebrou. Toda a lealdade que eu ainda sentia pela minha família desapareceu. Eles não apenas recusaram meu pedido. Eles literalmente me expulsaram da própria casa, me empurrando para a noite gelada, enquanto o tempo continuava correndo contra o meu pequeno Léo. Eu saí de lá sem nada além do medo de perder meu filho. Mas a vida tem uma maneira curiosa de equilibrar as coisas. Quando eu mais precisei deles, meus pais escolheram me abandonar. Exatamente 2 anos depois, uma enorme traição financeira destruiu tudo o que eles tinham construído. Sem casa, sem dinheiro e sem nenhuma outra opção, eles apareceram na minha porta no meio da madrugada, implorando pela mesma compaixão que um dia se recusaram a me oferecer. A minha resposta final fez os dois ficarem completamente sem palavras. Bem-vindos a mais uma história onde as consequências finalmente chegam para aqueles que acreditam que nunca terão que pagar pelos próprios atos. Se você gosta de histórias de reviravoltas, justiça e pessoas enfrentando as consequências das suas escolhas, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos relatos. Agora, vamos voltar ao começo dessa história. Algumas horas antes daquela conversa cruel, eu dirigia desesperadamente pelas ruas escuras de Albuquerque, segurando o prontuário médico de Léo com força enquanto tentava manter a calma. A ligação do hospital ainda ecoava na minha cabeça. A voz do médico estava séria e urgente. Eles haviam encontrado um doador compatível para o transplante de medula óssea, mas o tempo estava acabando rapidamente. Tínhamos apenas algumas horas para garantir os recursos necessários e preparar Léo para o procedimento. O hospital exigia uma grande parte do pagamento antecipado antes de levá-lo para a sala de cirurgia. Eu precisava daqueles US$ 100.000 imediatamente. Não era por luxo, não era por conforto. Era pela vida do meu filho. Quando cheguei à casa dos meus pais, os pneus cantaram no asfalto da entrada. Estacionei de qualquer jeito, saí do carro e corri até a porta. Entrei rapidamente, esperando encontrar algum tipo de apoio. Mas o que encontrei foi o oposto. A sala estava estranhamente tranquila. Uma calma que parecia ainda mais cruel diante da urgência que eu carregava comigo. Meus pais estavam confortavelmente acomodados em seus sofás de couro caro, como se nada no mundo pudesse incomodá-los. Do outro lado da sala estavam minha irmã Amanda e meu cunhado Brian. Brian segurava uma taça de vinho enquanto falava animadamente sobre uma oportunidade de investimento imobiliário que, segundo ele, poderia render uma fortuna. Eles estavam completamente envolvidos naquela conversa, como se a vida de alguém não estivesse por um fio. Eu entrei no meio da sala sem conseguir me controlar e coloquei o grosso prontuário médico de Léo sobre a mesa de vidro com toda a força que consegui reunir. O impacto ecoou pela sala e fez todos ficarem em silêncio imediatamente. Brian parou de falar no meio da frase. O tempo do Léo acabou, eu disse, tentando recuperar o fôlego enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. O hospital encontrou um doador compatível. Eles precisam fazer o transplante hoje à noite. Eu preciso do meu dinheiro de volta agora. Preciso dos US$ 100.000 que vocês pegaram das minhas economias. Mas ninguém se levantou para me abraçar. Ninguém perguntou como meu filho estava. Ninguém demonstrou preocupação. Em vez disso, vi apenas expressões de irritação surgindo nos rostos deles. Brian colocou a taça de vinho lentamente sobre a mesa e soltou um suspiro impaciente. Você está falando sério? Entrar aqui desse jeito? Ele perguntou com arrogância. Estamos no meio de uma conversa importante de negócios. Ele me olhou como se eu fosse um problema que apareceu no momento errado. Escuta, você escolheu se casar com aquele homem sem dinheiro, o Daniel.
Você sabia muito bem que ele não tinha nada. Agora quer que todo mundo resolva os problemas que você criou? Você fez suas escolhas, então lide com as consequências. Amanda cruzou os braços e deu um sorriso de desprezo. O Brian tem razão, minha irmã disse revirando os olhos. Você sempre faz isso. Sempre tenta se colocar como vítima. Para estragar nossos momentos com esse drama. Eu ignorei os dois e olhei diretamente para meu pai. Pai, isso não tem nada a ver com o Daniel. É sobre o dinheiro que você e a mãe pegaram das minhas economias. Vocês disseram que usariam para reformar esta casa. Olhei ao redor. Mas eu estou vendo que vocês não consertaram praticamente nada. Vocês prometeram devolver o dinheiro. Meu filho está em uma cama de hospital esperando uma cirurgia. Devolvam o que é meu. Meu pai, Robert, se mexeu desconfortavelmente no sofá. Ele odiava ser confrontado, principalmente diante do genro rico que ele tanto queria impressionar. Seu rosto ficou vermelho de raiva e vergonha. Mas, em vez de demonstrar preocupação com o próprio neto, ele decidiu atacar. Abaixe o tom de voz dentro da minha casa, Robert disse apontando o dedo para mim. Toda família passa por dificuldades. Você fala como se tivéssemos feito isso de propósito para machucar você. Nós não temos esse dinheiro guardado em uma gaveta esperando você aparecer desesperada para pegar quando quiser. Aquelas palavras fizeram meu coração acelerar ainda mais. Esse dinheiro é meu. Gritei, sentindo o desespero tomar conta de mim. Vocês me devem. Eu não vou deixar meu filho perder a vida porque vocês se recusam a pagar uma dívida que é de vocês. Naquele momento, algo mudou no rosto do meu pai. Minha reação tinha atingido o limite dele. Ele não estava mais tentando justificar suas ações. Ele estava pronto para mostrar exatamente quem realmente era. Robert se levantou lentamente, ficando de pé diante de mim. Seu rosto estava tomado por uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Ele segurou meu braço com força, apertando tanto que seus dedos marcaram minha pele. Você está sozinha agora, ele gritou bem perto do meu rosto. Se o seu filho não conseguir sobreviver, isso não é problema nosso. Minha mãe, Diane, continuou sentada no sofá, observando tudo sem demonstrar nenhuma emoção. Considere aqueles $100.000 como pagamento por tudo que fizemos para criar você, ela disse friamente. Antes que eu pudesse reagir, Robert me puxou em direção à porta de entrada. Eu tentei resistir, chorando e implorando, tentando fazer com que eles entendessem a gravidade da situação. Mas ele não quis ouvir. Com uma força brutal, ele me empurrou para fora de casa. Eu perdi o equilíbrio e caí sobre o concreto gelado da varanda. A dor da queda nem se comparava ao choque das palavras que eu tinha acabado de ouvir. Antes que eu conseguisse me levantar, a pesada porta de madeira se fechou diante de mim. Em seguida, ouvi o som da tranca sendo acionada. Eu estava completamente sozinha. Sem dinheiro. Sem ajuda. Sem nenhuma solução. E o tempo continuava correndo contra a vida do meu filho. Na manhã seguinte, depois de passar horas exausta encostada na parede fria do corredor em frente ao TI, senti meu celular vibrar dentro do bolso do casaco. Na tela apareceu um número internacional desconhecido. Por um instante, pensei em ignorar. Imaginei que fosse mais uma ligação de cobrança ou alguém tentando me pressionar naquele momento em que eu já estava no limite. Mas algo dentro de mim fez com que eu atendesse. Levei o telefone ao ouvido com as mãos tremendo. Estou falando com o cara? Perguntou uma voz masculina profunda e firme. Sim, quem é? Respondi em um sussurro. Minha garganta ainda estava machucada depois de tantas horas chorando e gritando naquela noite. Meu nome é Walter. Sou o avô do seu falecido marido. Meu corpo ficou completamente imóvel. Daniel quase nunca falava sobre sua família distante. A única coisa que eu sabia era que existia uma antiga briga que havia afastado todos eles muito antes de nós nos conhecermos. Eu jamais imaginei que alguém daquela família, especialmente alguém com tantos recursos, ainda estivesse tentando nos encontrar. Walter não perdeu tempo com conversas vazias. Ele explicou que só havia descoberto a morte de Daniel meses depois que tudo aconteceu. Assim que descobriu a verdade, contratou uma empresa especializada em investigações corporativas para localizar o único neto que ainda tinha.
Os investigadores levaram meses para encontrar meu paradeiro, porque depois da morte de Daniel eu praticamente desapareci do mundo. Eu trabalhava em vários empregos temporários, aceitava qualquer oportunidade e morava em lugares simples apenas para conseguir manter Léo vivo. Eu sei de tudo, Walter disse com uma voz firme, sem deixar espaço para dúvidas. Eu sei sobre o diagnóstico de leucemia. Sei que encontraram um doador compatível para o transplante. E sei que o hospital está prestes a cancelar o procedimento porque você não conseguiu o pagamento. Ele fez uma pausa. Você não vai perder meu bisneto hoje. Isso termina agora. Segurei o telefone com mais força enquanto olhava desesperadamente através do vidro da UTI para o pequeno corpo frágil de Léo. Eles precisam do dinheiro imediatamente, Walter, expliquei, tentando controlar o desespero. O hospital estabeleceu um prazo rígido. Transferências internacionais podem levar dias para serem processadas pelos bancos. Nós não temos mais tempo. Eu não trabalho de forma amadora, cara, Walter respondeu com uma confiança absoluta. Continue na linha. Um pequeno clique ecoou pelo telefone. Poucos segundos depois, uma segunda voz entrou na chamada. Walter explicou rapidamente que era Richard, seu advogado corporativo, que já estava na cidade e cuidando pessoalmente da situação. Cara, preste muita atenção no que vou dizer, Richard falou com um tom firme e profissional. Estou entrando agora no saguão principal do hospital em Albuquerque. Ele explicou que não perderia tempo passando pelos procedimentos comuns do setor financeiro. Em vez disso, iria diretamente ao escritório do diretor responsável pelos pagamentos. Richard sabia que esperar uma transferência internacional ser processada poderia colocar Léo em risco. Por isso, ele estava levando pessoalmente uma carta de garantia financeira certificada. Era um documento legal, ligado diretamente ao fundo de confiança de Walter, garantindo que todas as despesas médicas do menino seriam totalmente cobertas, sem limitações ou condições. A administração não terá nenhuma justificativa legal para impedir essa cirurgia, Richard afirmou com segurança. Me dê exatamente 5 minutos para resolver isso. Fiquei parada no corredor branco e silencioso da UTI, olhando para o chão sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. 5 minutos depois, exatamente como Richard havia prometido, as portas duplas da unidade de terapia intensiva se abriram de repente. O mesmo responsável pelo setor financeiro que, no dia anterior, havia rejeitado meus pedidos de ajuda, veio apressado pelo corredor. Ele parecia completamente desesperado. Suava muito enquanto segurava um documento assinado em suas mãos. A restrição financeira foi retirada completamente, disse ele, gaguejando e evitando olhar diretamente para mim. Está tudo autorizado. Eu quase não conseguia processar aquelas palavras. Depois de tudo que eu havia enfrentado, finalmente alguém estava dizendo que Léo teria a chance de lutar. Mas Walter ainda não tinha terminado. Ele pediu que eu colocasse imediatamente o chefe da hematologia do hospital na ligação. Fui até o posto central de enfermagem e entreguei o telefone ao médico responsável. No começo, ele pareceu irritado com aquela interrupção inesperada. Pegou o aparelho preparado para explicar regras e protocolos. Mas, em poucos segundos, sua expressão mudou completamente. A postura arrogante desapareceu. O semblante de impaciência deu lugar a uma mistura de respeito e preocupação. Era evidente que Walter estava deixando claro que exigia o melhor atendimento possível e nenhuma demora quando se tratava da saúde do seu bisneto. Entendido, senhor. Sim, senhor. Vamos fazer isso imediatamente, respondeu o médico em um tom muito mais cuidadoso. Ele devolveu o telefone para mim como se fosse algo extremamente valioso. Então se virou para a equipe de enfermagem e bateu palmas chamando a atenção de todos. Ativem o protocolo do transplante. Preparem a sala de cirurgia agora. Vamos levar o menino imediatamente. De repente, todo o andar entrou em movimento. Enfermeiros especializados e técnicos correram para o quarto de Léo. Eles começaram a preparar tudo rapidamente, ajustaram os equipamentos necessários, organizaram novos acessos intravenosos e liberaram a movimentação da cama hospitalar. Pela primeira vez em muitas horas, eu senti que o tempo estava trabalhando a nosso favor. Léo finalmente teria a oportunidade que eu estava lutando tanto para conseguir. Eu dei alguns passos para trás, encostando minhas costas na parede, enquanto via meu filho ser levado pelo corredor com uma rapidez impressionante.
A partir daqui, nós cuidamos dele, mãe, uma enfermeira cirúrgica gritou enquanto empurrava a cama de Léo em direção às portas da sala de operação. Fiquei parada no fim do corredor, observando as grandes portas metálicas da cirurgia se fecharem atrás dele. Pela primeira vez em meses, consegui respirar de verdade. 6 semanas depois do transplante, o som constante do monitor cardíaco havia se tornado a música mais tranquila que eu já tinha ouvido. O dia em que os médicos finalmente autorizaram a alta de Léo marcou o começo de uma nova fase da minha vida. Quando saímos pelas portas de vidro do hospital, segurando a mão do meu filho, fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Eu nunca mais permitiria que nós ficássemos completamente desprotegidos. Minha primeira decisão foi cortar todos os laços que ainda me prendiam ao passado. Fui diretamente até uma operadora de celular, encerrei minha antiga conta e destruí o chip que usávamos antes. Depois, transferi o pouco dinheiro que eu tinha para uma nova conta bancária privada, garantindo que ninguém pudesse acompanhar meus movimentos financeiros. Voltei para o pequeno apartamento onde morávamos, coloquei nossas poucas coisas em caixas de papelão e encerrei o contrato de aluguel naquela mesma noite. Nós nos mudamos para um imóvel discreto e seguro no outro lado de Albuquerque. Apaguei todas as minhas redes sociais e não deixei nenhum endereço para contato. Não avisei nenhum familiar. Simplesmente desapareci da vida das pessoas que escolheram nos abandonar quando mais precisávamos delas. Exatamente 3 meses depois, eu estava sentada diante de Walter em uma sala de reuniões privada e altamente protegida dentro do escritório corporativo dele no centro da cidade. A enorme mesa de madeira escura entre nós estava coberta por documentos médicos, relatórios de seguro e centenas de páginas com detalhes das despesas hospitalares. Walter permanecia em silêncio, analisando cada folha com atenção. Ele não estava apenas interessado em saber como Léo estava. Ele estava estudando como eu havia sobrevivido a tudo aquilo e como eu tinha tomado decisões em meio ao caos. De repente, ele empurrou pela mesa um relatório financeiro parcialmente ocultado. Com o dedo indicador, apontou para uma coluna específica de valores. Pedi aos meus contadores que analisassem todo o seu histórico, Walter começou, sua voz ecoando naquela sala enorme. Quando o hospital pressionou você, você não simplesmente entrou em desespero e aceitou perder tudo. Você reagiu. Lutou como alguém que não tinha mais nada a perder. Ele estava certo. Durante aquelas semanas intermináveis ao lado da cama de Léo, eu passei inúmeras noites acordada estudando contratos de seguro, lendo documentos complicados e tentando entender cada detalhe que poderia ajudar meu filho. Eu não tinha formação em finanças ou direito. Mas eu tinha uma razão para continuar lutando. E essa razão estava deitada naquela cama, esperando por uma chance de viver. Quando o hospital tentou cobrar valores abusivos, eu não simplesmente aceitei pagar tudo que colocaram na minha frente. Eu exigi formalmente uma revisão completa das contas médicas, com uma análise detalhada de cada cobrança. Passei horas ao telefone discutindo com representantes do seguro e responsáveis pelo setor financeiro do hospital. Eu mesma analisei cada documento, marquei cobranças duplicadas, taxas exageradas da sala de cirurgia, valores absurdos de internação e medicamentos que sequer haviam sido utilizados. Ao estudar cuidadosamente as regras do próprio contrato do hospital e do seguro, consegui provar diversas inconsistências e obriguei o departamento financeiro a remover milhares de dólares em cobranças indevidas. Walter se recostou em sua cadeira de couro, me observando com uma expressão de verdadeiro respeito. Você tem uma mente extremamente analítica, cara, ele afirmou com convicção. A maioria das pessoas teria desmoronado diante de uma pressão emocional e financeira desse tamanho. Mas você fez algo diferente. Você enfrentou uma enorme estrutura hospitalar, analisou cada detalhe e conseguiu vencer. Ele fez uma breve pausa. Você é inteligente. É determinada. E, acima de tudo, você se recusa a desistir. Então Walter pegou uma pasta pesada revestida de couro e colocou cuidadosamente na minha frente. Quando abri, encontrei um contrato profissional extremamente detalhado. Era uma oportunidade de entrar diretamente no império financeiro privado dele. Não estou oferecendo uma ajuda por pena, Walter explicou, com uma voz fria e totalmente profissional. Estou oferecendo uma ferramenta. Ele apontou para o contrato. Você vai começar do zero. Vai trabalhar mais horas do que imagina. Vai enfrentar executivos experientes que tentarão testar seus limites. Será o período mais difícil da sua vida.
Ele me encarou seriamente. Mas se conseguir passar pelo meu treinamento, você aprenderá exatamente como administrar grandes recursos, tomar decisões difíceis e entender como funciona o verdadeiro poder financeiro. Eu não precisei pensar. Peguei a caneta prateada sobre a mesa e assinei meu nome no documento. 6 meses depois, minha nova jornada começou oficialmente. Entrei no andar executivo da empresa de investimentos de Walter, deixando para trás a mulher insegura e assustada que eu costumava ser. Mergulhei completamente no mundo competitivo das finanças corporativas. Passei a participar de reuniões de negociações milionárias, estudar complexas estruturas de fundos, analisar carteiras de investimento e aprender a identificar riscos antes que eles se transformassem em grandes perdas. Eu trabalhava todos os dias com uma determinação que nunca tinha conhecido antes. Chegava antes do amanhecer e muitas vezes saía quando a cidade já estava silenciosa. Tudo o que eu fazia tinha um único objetivo: construir uma proteção tão forte ao redor do meu filho que ninguém jamais pudesse ameaçar nossa segurança novamente. 2 anos sob a orientação rigorosa de Walter transformaram completamente minha forma de pensar. A mulher que antes apenas tentava sobreviver havia desaparecido. No lugar dela, surgiu alguém preparada para construir o próprio futuro. Eu já não agia mais movida pelo medo ou pelo desespero. Minhas decisões eram baseadas em estratégia, análise e controle. O mundo financeiro, que antes parecia assustador, havia se tornado o lugar onde eu sabia exatamente como agir. Walter começou a confiar em mim cada vez mais e passou a me entregar a responsabilidade por alguns dos fundos familiares mais complexos, esperando que eu conseguisse aumentar o patrimônio de forma inteligente e eficiente. Eu não o decepcionei. Minha primeira grande oportunidade independente surgiu quando mirei um enorme complexo comercial no coração de Albuquerque. Era uma propriedade extremamente valorizada, capaz de gerar uma receita impressionante, e várias empresas de investimento disputavam aquela aquisição há meses. As concorrentes tentavam pressionar os antigos proprietários, oferecendo acordos complicados, pagamentos atrasados e propostas cheias de condições. Quando entrei naquela sala de negociação, a atmosfera mudou completamente. Eu não estava ali para implorar por uma oportunidade. Eu estava ali para apresentar uma proposta que ninguém poderia ignorar. Usei os recursos disponíveis nos fundos de Walter para evitar longos processos bancários e coloquei uma oferta financeira direta sobre a mesa. Quando os representantes das empresas concorrentes tentaram aumentar a disputa com novas propostas, eu permaneci calma. Analisei os números deles, encontrei pontos fracos em suas estratégias e mostrei, de forma precisa, os riscos financeiros que estavam escondidos por trás das ofertas que apresentavam. O silêncio tomou conta da sala. Eles perceberam que não estavam negociando com alguém inexperiente. Pouco depois, deixaram a reunião. Consegui fechar a compra daquele complexo comercial por um valor cerca de 20% abaixo da avaliação de mercado, tornando aquela uma das maiores aquisições realizadas pela nossa empresa em muitos anos. Mas Walter não me deixou comemorar por muito tempo. Assim que o negócio foi concluído, ele me colocou diante de um desafio ainda maior. Uma das principais empresas do grupo, uma enorme companhia regional de logística e distribuição, estava perdendo dinheiro em uma velocidade preocupante. Os relatórios mostravam uma estrutura administrativa exagerada, decisões ruins e uma liderança que havia permitido que recursos fossem desperdiçados por falta de controle e planejamento. Walter colocou todos os arquivos financeiros sobre a mesa e me deu uma missão simples. Ou você recupera essa empresa, ou ela deixa de existir. Eu escolhi recuperá-la. Peguei um voo até a sede regional e fui direto para o prédio da empresa. Sem perder tempo, atravessei a recepção e entrei na sala de reuniões onde os principais executivos estavam esperando. Ali começou uma transformação completa. Nas primeiras 48 horas, revisei cada setor da companhia. Encontrei relatórios de despesas questionáveis, cargos administrativos desnecessários e contratos com fornecedores muito acima dos valores praticados no mercado. Eu não organizei uma reunião motivacional para fingir que tudo estava bem. Era hora de tomar decisões difíceis. Preparei as mudanças necessárias e comecei a reestruturar a liderança da empresa. Os responsáveis pelas principais falhas administrativas foram afastados, incluindo o CEO, o diretor financeiro e outros membros da alta administração. Os executivos removidos ficaram furiosos. Eles ameaçaram entrar com processos, reclamaram sobre seus contratos e disseram que eu estava violando seus direitos e benefícios garantidos. Mas eu permaneci firme.
Eu já tinha aprendido uma lição importante: proteger o futuro exigia coragem para enfrentar quem estava acostumado a nunca ser questionado. Eu deslizei calmamente pela mesa de madeira escura algumas pastas grossas contendo provas concretas das falhas administrativas e das irregularidades financeiras que haviam sido cometidas. Olhei diretamente para o CEO e deixei claro que, se ele acreditasse estar certo, poderia levar aquela disputa para qualquer tribunal público. A resposta dele foi o silêncio. Pouco depois, os antigos executivos começaram a recolher seus pertences e deixaram o prédio sem dizer uma palavra. Com a estrutura pesada que estava impedindo a empresa de crescer finalmente removida, comecei uma reconstrução completa. Revisei contratos com fornecedores, eliminei desperdícios operacionais e reorganizei toda a cadeia de distribuição desde o início. Foram 2 trimestres extremamente intensos, mas o resultado apareceu. A subsidiária que antes acumulava milhões em prejuízos voltou a crescer e alcançou uma margem de lucro recorde. Minha forma de agir chamou a atenção de toda a organização. Os executivos mais antigos, que no começo me viam apenas como uma viúva que teve sorte por receber uma oportunidade, passaram a entender que eu não estava ali por acaso. Eu nunca precisei levantar a voz para ser ouvida. Mas também nunca recuei diante de uma decisão difícil. Eu entregava resultados claros, estratégias bem calculadas e crescimento real. Ao perceber o impacto que eu estava causando em todos os setores da empresa, Walter convocou uma reunião geral com os principais líderes da organização. Diante do conselho administrativo, ele anunciou oficialmente minha promoção para diretora de operações de todo o seu império financeiro. Eu não era mais uma aprendiz. Eu não era mais alguém tentando provar meu valor. Eu havia me tornado a principal pessoa de confiança de Walter. Agora eu liderava milhares de funcionários e participava das decisões envolvendo enormes investimentos e ativos financeiros. Eu conduzia grandes negociações, criava novas estratégias de expansão e ajudava a empresa a crescer com uma precisão que poucos esperavam de mim. A mulher desesperada que um dia implorou pelo próprio dinheiro em uma varanda congelante já não existia mais. Aquela versão de mim ficou no passado. Eu havia reconstruído minha vida e criado uma força que ninguém poderia ignorar. Exatamente 2 anos depois da noite em que fui expulsa daquela casa, o silêncio da madrugada foi quebrado pelo alerta do sistema de segurança. Eu estava no escritório da minha cobertura, analisando um relatório financeiro detalhado, quando o som do interfone ecoou pelo corredor. Franzi a testa e coloquei a caneta sobre a mesa. Visitas inesperadas naquele horário não eram permitidas. Pensei que talvez fosse algum funcionário da segurança ou um entregador corporativo trabalhando até tarde. Caminhei até o painel digital na parede e ativei as câmeras de alta definição da entrada. A tela se acendeu. E, no mesmo instante, meu corpo inteiro ficou imóvel. Do lado de fora, sob a luz intensa dos postes da rua, estavam meus pais. Por alguns segundos, eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Me aproximei do monitor, tentando entender aquela imagem. As 2 pessoas arrogantes que anos antes haviam me expulsado da casa delas como se eu não significasse nada haviam desaparecido. No lugar delas estavam 2 pessoas completamente destruídas. Meu pai parecia ter envelhecido muitos anos em apenas 2. O homem que antes andava cheio de confiança agora tinha uma aparência frágil e cansada. Seu corpo estava mais magro, seus ombros curvados e ele tremia diante do frio intenso do inverno de Albuquerque. Ele vestia um casaco velho, rasgado e desgastado, como se tivesse sido encontrado em algum lugar abandonado. Era difícil reconhecer aquele homem como a mesma pessoa que, um dia, fechou a porta na minha cara enquanto meu filho lutava pela vida. As mãos ásperas e marcadas pelo tempo de meu pai tremiam sem parar enquanto ele segurava algumas sacolas plásticas baratas e rasgadas, onde carregava tudo que ainda possuíam. Ao lado dele estava minha mãe. Por pouco eu não a reconheci. A mulher sempre impecável, que um dia tratou minha dor como se não tivesse importância nenhuma, havia desaparecido. Seu rosto estava abatido, suas bochechas estavam fundas e seus olhos, vermelhos e cansados, pareciam carregar meses de sofrimento. As marcas de noites mal dormidas estavam visíveis em seu rosto. Aquele olhar arrogante que antes parecia impossível de destruir havia sumido completamente. Não havia mais orgulho, superioridade ou desprezo. Apenas vazio. Eles pareciam 2 pessoas sem rumo, paradas exatamente naquele frio intenso em que, anos antes, haviam me deixado sozinha. Por alguns instantes, fiquei apenas observando através da câmera.
uma sensação difícil de explicar tomou conta de mim. Depois de tudo que eu havia passado, ver aquelas pessoas enfrentando as consequências das próprias escolhas trouxe uma sensação silenciosa de justiça. Eu poderia simplesmente ter ignorado o interfone. Poderia ter chamado a segurança do prédio e pedido que os retirassem imediatamente. Deixá-los do lado de fora, enfrentando aquela noite gelada, teria sido uma resposta fácil para tudo que eles fizeram comigo. Mas uma parte mais racional de mim queria ver aquela situação de perto. Eu precisava entender como duas pessoas que um dia se sentiram intocáveis haviam chegado àquele ponto. Então apertei o botão de liberação da entrada. O sistema de segurança emitiu um som confirmando que o portão havia sido aberto. Afastei-me do monitor e caminhei lentamente até o centro da minha ampla sala de estar. Não preparei café. Não ofereci conforto. Não fiz nenhum gesto de acolhimento. Apenas fiquei parada sobre o piso de mármore, com os braços cruzados, esperando. Os minutos seguintes pareceram intermináveis. Então o som do elevador privativo ecoou pela cobertura. As portas metálicas se abriram lentamente, revelando meus pais juntos dentro do pequeno espaço iluminado. Eles deram alguns passos inseguros para frente. Seus sapatos gastos tocaram o mármore branco e impecável da entrada. No instante em que entraram, suas expressões mudaram. Eles olharam ao redor, completamente impressionados. Seus olhos percorreram as enormes janelas que revelavam a cidade iluminada, as obras de arte modernas, os móveis sofisticados e todo o ambiente que mostrava o tamanho da vida que eu havia construído. A diferença era impossível de ignorar. De um lado, estava o império que eu havia criado. Do outro, estavam eles, carregando apenas algumas sacolas e as consequências de suas próprias decisões. Finalmente, seus olhos encontraram os meus. Eu permaneci imóvel. Não fui até eles. Não disse nada. Apenas deixei que o silêncio daquela sala falasse por mim. Pela primeira vez, eu tinha todo o controle daquela situação. E eu não precisava provar nada. Eles precisavam encarar o momento e encontrar as próprias palavras. Depois de alguns segundos, Diane se sentou no sofá de couro e cobriu o rosto com as mãos. Então começou a chorar. O som dos seus soluços quebrou o silêncio pesado da sala. Robert permaneceu em pé por mais alguns instantes. Seus olhos cansados percorriam o ambiente, tentando compreender tudo aquilo. Eu continuei parada, observando enquanto ele tentava descobrir como lidar com aquela situação. Pela primeira vez, ele não tinha uma resposta pronta. Pela primeira vez, ele era a pessoa sem poder naquela sala. Ele observou o piso de mármore importado, as obras de arte modernas feitas sob medida e todo o ambiente que revelava o tamanho do poder financeiro que eu havia conquistado. Naquele momento, ele percebeu a verdade que provavelmente mais o assustava: a filha que ele havia abandonado anos antes já não era uma viúva desesperada tentando sobreviver. Eu tinha construído uma vida completamente diferente. E ele entendeu rapidamente que, se quisesse escapar daquela situação, precisaria encontrar uma maneira de despertar minha compaixão. Para isso, teria que admitir uma verdade extremamente humilhante. Robert se sentou lentamente no sofá ao lado de Diane, que ainda chorava. Ele juntou as mãos sujas e trêmulas, mantendo os olhos fixos no chão. Nós nunca reformamos a casa, cara, ele confessou em voz baixa, com a voz falhando. Eu continuei parada, com os braços cruzados, esperando que ele finalmente contasse toda a verdade. Aqueles $100.000, nós não usamos nenhum centavo na propriedade. Ele engoliu em seco antes de continuar. O Brian apareceu com uma oportunidade exclusiva de investimento imobiliário. Ele disse que era um projeto garantido, que teria grandes retornos. Prometeu que conseguiríamos dobrar nossas economias de aposentadoria. A cada palavra, eu sentia a gravidade daquela revelação aumentar. Nós queríamos ajudá-lo a crescer no mercado, Robert continuou. O silêncio que veio depois foi pesado. A verdade era ainda pior do que eu imaginava. Eles não tinham apenas usado meu dinheiro de forma irresponsável. Eles pegaram as economias que eu precisava para salvar meu filho e decidiram apostar tudo nos planos ambiciosos do genro que tanto admiravam. Eles escolheram arriscar a vida de Léo para tentar financiar o sonho de riqueza de Brian. E agora estavam diante das consequências daquela decisão. O investimento deu errado? Perguntei friamente.
Robert abaixou ainda mais a cabeça. Foi pior. Uma lágrima desceu pelo rosto marcado pelo tempo. Era uma fraude. Ele respirou fundo. Brian perdeu tudo. Mas aquela ainda não era a parte mais chocante. Diane começou a chorar ainda mais, balançando o corpo no sofá. Então Robert colocou a mão dentro do casaco velho e retirou um papel amassado do bolso. Suas mãos tremiam enquanto ele deixava o documento sobre minha mesa de vidro. O título no topo da página chamou imediatamente minha atenção. Era uma procuração geral. Ele veio até nós desesperado alguns meses depois, Robert explicou, com a voz misturando raiva, vergonha e arrependimento. Disse que precisava de uma autorização temporária para reorganizar alguns bens comerciais e recuperar o dinheiro que tínhamos perdido. Ele passou a mão pelo rosto. Ele colocou esse documento na nossa frente e disse que era apenas uma formalidade comum de negócios. Como ele era da família, como era marido da Amanda, nós confiamos nele. Robert fechou os olhos por um instante. Nós assinamos sem ler. Não verificamos nenhuma cláusula. Eu soltei uma pequena risada sem humor. No mundo financeiro que eu agora conhecia profundamente, assinar uma procuração desse tipo sem entender exatamente os poderes concedidos era uma decisão extremamente perigosa. Eles tinham entregado o controle legal sobre suas próprias vidas para alguém que estava desesperado e disposto a fazer qualquer coisa para se salvar. Ele usou isso contra vocês, eu disse, já sabendo qual seria a próxima parte daquela história. Robert levantou o olhar rapidamente. Seu rosto perdeu ainda mais cor. Ele apenas confirmou com a cabeça. Ele conseguiu nos ignorar completamente usando aquele documento. Brian foi até um grande banco, apresentou a procuração assinada e conseguiu contratar uma nova hipoteca sobre a nossa casa. Como ele tinha autorização legal para agir em nosso nome, o banco aprovou a operação. Ele retirou todo o valor que tínhamos acumulado depois de décadas trabalhando e pagando aquela propriedade. Pegou uma enorme quantia em dinheiro e desapareceu. E depois disso? Perguntei, já sabendo que ainda havia mais. Diane levantou a cabeça de repente. Seu rosto estava tomado por desespero. Eles foram embora, ela gritou. Amanda juntou suas coisas caras no meio da madrugada. Desligou os telefones, esvaziou as contas bancárias que tinha com eles e saiu do estado sem deixar nenhum rastro. A própria filha que eles tanto defendiam havia abandonado os dois. Robert cobriu o rosto com as mãos, completamente destruído pelo peso das próprias escolhas. Nós só descobrimos quando os avisos do banco começaram a chegar pelo correio. A voz dele ficou mais baixa. Nós vivíamos com uma renda fixa. Não tínhamos como pagar aquelas novas parcelas enormes. A dívida cresceu rapidamente. Tentamos procurar advogados, mas não tínhamos dinheiro nem para contratar ajuda. Ele respirou fundo antes de continuar. Na semana passada, o processo terminou oficialmente. O juiz autorizou a execução da dívida e o banco iniciou a tomada definitiva da propriedade. Ele olhou para mim com os olhos cheios de desespero. Aquele homem já não parecia o pai autoritário que havia me expulsado de casa naquela noite fria. Ele parecia apenas alguém assustado, sem saber para onde ir. O xerife apareceu hoje de manhã, cara, Robert disse em voz baixa. Mandaram a gente sair da casa. Trocaram as fechaduras. Perdemos tudo. Sua voz falhou. Não temos mais nada neste mundo. O silêncio tomou conta da sala. Restavam apenas as respirações pesadas daqueles dois homens e mulheres derrotados sentados diante de mim. Robert olhava para o chão enquanto esfregava as mãos trêmulas e sujas. A perda financeira havia destruído completamente a confiança que antes fazia parte dele. Ele não tentou fazer um discurso emocionante. Não falou sobre laços de sangue. Não tentou usar a palavra família como argumento. Ele sabia que havia destruído esse direito 2 anos antes, quando fechou aquela porta na minha cara enquanto meu filho precisava de ajuda. Então, pela primeira vez, ele apenas pediu. Deixa a gente ficar aqui por algumas semanas, Robert implorou, com uma voz fraca e vazia. Só um pequeno espaço para dormir, cara. Até conseguirmos encontrar outro lugar. Diane soltou um som de desespero e balançou a cabeça rapidamente, segurando o braço do sofá de couro. Eu não me movi. Apenas observei os dois diante de mim.
procurei dentro de mim algum sentimento antigo, alguma ligação que ainda pudesse existir. Mas não encontrei nada. Não havia raiva. Não havia tristeza. Apenas a certeza fria de que algumas decisões têm consequências que não podem ser apagadas. Inclinei-me lentamente para a frente e olhei diretamente nos olhos assustados do meu pai. Considere aqueles $100.000 como pagamento por tudo que vocês fizeram ao me criar. Eu quitei essa dívida completamente 2 anos atrás, declarei, com uma voz fria que ecoou pelo silêncio da sala. Não existe mais nada que vocês possam cobrar de mim. Robert reagiu como se aquelas palavras tivessem causado um impacto físico. Seu rosto mudou imediatamente, e ele ficou sem reação. Diane soltou um suspiro de choque e voltou a esconder o rosto entre as mãos sujas. Naquele momento, os dois entenderam. Eles ouviram novamente as próprias palavras cruéis que haviam usado contra mim naquela noite. A frase que minha mãe disse. A forma como meu pai me expulsou. A maneira como escolheram abandonar a própria filha e o próprio neto. Tudo aquilo havia voltado para eles. A ironia mais dolorosa era que a própria crueldade deles tinha sido o motivo pelo qual eu não sentia mais nenhuma obrigação de salvá-los. Sem dizer mais nada, virei as costas. Caminhei até o painel digital de segurança na parede, peguei o telefone interno e pressionei o botão de comunicação direta com a recepção. Enviem a equipe de segurança ao meu apartamento imediatamente, ordenei com firmeza. Tenho 2 visitantes não autorizados que precisam ser retirados do prédio agora. Fiz uma pausa. E garantam que eles não tenham permissão para entrar novamente em nenhuma circunstância. Coloquei o telefone de volta no suporte. O som seco do aparelho batendo fez os dois se assustarem. Robert tentou se levantar mais uma vez, provavelmente para fazer outro pedido desesperado. Mas quando encontrou meu olhar, percebeu que não havia mais espaço para negociações. Ele lentamente voltou a se sentar. Poucos segundos depois, o som do elevador privativo ecoou pelo apartamento. 2 pessoas da equipe de segurança entraram na sala. Sem hesitar, eles se aproximaram dos meus pais e os ajudaram a se levantar para acompanhá-los até a saída. Diane começou a chorar desesperadamente. Ela estendeu a mão na minha direção enquanto era conduzida para fora. Mas eu permaneci imóvel. Não gritei. Não discuti. Não voltei atrás. Apenas observei enquanto eles entravam no elevador. As portas metálicas se fecharam lentamente, abafando os últimos pedidos dela. Então o silêncio voltou a dominar a cobertura. Eles tinham ido embora. Respirei profundamente, sentindo como se finalmente estivesse deixando para trás anos de dor, culpa e sofrimento. Depois caminhei pelo corredor vazio, afastando-me daquela sala. No fim do caminho, abri cuidadosamente a porta de madeira do quarto. Uma luz suave iluminava o ambiente. Fui até a cama e olhei para Léo. Ele dormia tranquilamente. Estava saudável. Estava forte. Estava seguro. O movimento calmo da sua respiração era a maior prova de que todas as minhas lutas tinham valido a pena. Aproximei-me e ajustei o cobertor sobre seus pequenos ombros. Depois abaixei a cabeça e dei um beijo carinhoso em sua testa. Ele se mexeu levemente e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto enquanto continuava dormindo. Fiquei ali ao lado dele, cercada por uma paz que eu nunca imaginei alcançar. Família nunca foi apenas uma questão de sangue. Família é formada por quem permanece, por quem protege e por quem escolhe estar presente nos momentos mais difíceis. Eu consegui proteger aquilo que realmente importava. E finalmente deixei para trás aqueles que um dia tentaram nos abandonar no frio. Obrigado por acompanhar essa história até o final. Você concorda com a decisão que eu tomei ou acha que eu deveria ter dado uma segunda chance aos meus pais, apesar de tudo o que aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários e nos vemos na próxima história.